estou fazendo um levantamento, um estudo histórico, e esse é meu último discurso da série. A série da Netflix, né? Então eu estudei desde Pedro Álvares Cabral e parei agora no período militar. E eu vou terminar essa série de análise histórica da educação do período militar até hoje, para a gente fazer um comentário, uma análise, para depois tomar as providências necessárias e já com muito argumento dos motivos que a educação brasileira não conseguiu deslanchar em todas as fases da história. Então, chegamos, senhor presidente, ao último dos nossos discursos sobre o estado da educação brasileira. Avaliei que seria adequado realizar uma jornada pela história, no momento em que nos aproximamos dos nossos 200 anos como nação independente. Olhando para o passado, pode-se constatar que há certos elementos que impedem que nosso país, a despeito de todas as suas potencialidades, dê os passos decisivos para se incluir no rol das nações desenvolvidas. O principal desses entraves diz respeito ao histórico atraso da educação brasileira. Tenho a mais absoluta convicção de que a educação é, dentre todos, o fator mais fundamental para o desenvolvimento de uma nação e, sem dúvida, deve ocupar lugar central na agenda nacional. Lamentavelmente, a nossa história mostra um perturbador traço de continuidade em relação à educação durante todos os anos como nação independente. A continuidade é a exclusão e a profunda e permanente desigualdade. De um lado, algumas pequenas ilhas de qualidade, comparáveis ao melhor que se pode encontrar em países desenvolvidos. De outro lado, imensos oceanos, em que a grande maioria da população ou não tem acesso ou encontra uma escola de nível abaixo do desejado. Em suma, a nossa história educacional pode muito bem ser caracterizada como uma escola para poucos ou então uma escola de qualidade para menos gente ainda. É verdade que em vários momentos da nossa vida nacional, como vimos ao longo dos discursos anteriores, houve movimentos entusiasmados em prol da educação. Os efeitos, porém, foram sempre limitados. Houve avanço, é verdade, e muitos professores e educadores merecem ser louvados pelos esforços, mas diversos problemas ainda permanecem. Atentando-se para o período mais recente dos 33 anos desde o fim do regime militar, podemos observar pelo menos dois momentos particulares. O primeiro vai da Constituição de 88 até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. O segundo período se inicia no ciclo dos novos esforços, feitos a partir da promulgação da LDB, que em diversas ações do Executivo, em nível federal, estadual e municipais, andaram ao lado de muitas propostas legislativas. Além disso, creio que é também momento em que devemos fazer um balanço da situação presente, por fim, lançar um olhar para o futuro. Pois bem, ao tratar do período que vai da Constituição Federal de 88 até a LDB de 96, é preciso olhar um pouco mais para trás. A longa transição para a democracia, iniciada com a distensão política, que mostrou o caminho lento, gradual, controlado e cheio de frustrações. Dentre os principais passos, podemos recordar o Pacote de Abril de 1977, a Anistia Política de 79, a nova Lei dos Partidos Políticos de 79 também, a eleição direta para governadores de 82, a frustrada campanha pelas eleições diretas para presidente da República de 84, a eleição direta para prefeito de capitais de 85, a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, a nova Constituição em 88 e, por fim, as eleições diretas para presidente da República em 89. Desde todas essas etapas, muito provavelmente o que deixou o país cheio de esperança em relação ao futuro foi o processo
de elaboração de uma nova Constituição. A ideia de uma Assembleia Constituinte remonta ainda aos fins da década de 70, foi ganhando pouco a pouco energia e movimento, até tornar parte dos compromissos do candidato de oposição à presidência da República, Tancredo Neves, do meu partido, o MDB. A ânsia por uma nova Constituição era embalada pelo entendimento de que uma sociedade democrática necessitava de um pacto político feito sob novas bases. Nas mais diversas áreas, grupos políticos e entidades se organizaram para apresentar suas demandas. O professor Nelson Piletti, em artigo publicado no livro Brasil em Contexto, do qual nos apoiaremos nos trechos a seguir, observou que no campo da educação foi notável a ação do Fórum da Educação na Constituinte, que reuniu diversas organizações da sociedade civil. Em 2 de abril de 87, o Fórum divulgou seu Manifesto à Nação, defendendo, letra A educação como direito de todo cidadão brasileiro. Letra B, vinculação constitucional de verbas para a educação. Letra C, democratização da escola em todos os níveis quanto ao acesso. E letra D, verbas públicas somente para escolas públicas. Dos pontos elencados pelo Fórum de Educação, apenas o último, verbas públicas somente para escolas públicas, que limitava essas verbas para os privados, não foi encampado pelos constituintes. O texto final da Constituição expressou as grandes expectativas que havia na época. Ao se falar, por exemplo, de objetivos educacionais, foram incluídos a família e a sociedade como corresponsáveis ao lado do Estado. Em relação aos princípios, o destaque da inclusão da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais de ensino, a garantia do padrão de qualidade e a gestão democrática do ensino público foram importantes, e ainda a previsão do artigo 208 da possibilidade de responsabilizar a autoridade competente em caso de não oferecimento e oferta irregular de ensino obrigatório. Por outro lado, alguns comandos constitucionais atinentes à educação demoraram a sair do papel. Foi o caso, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, previsto no artigo 214 da Constituição. A sua primeira edição aconteceu apenas em 2001, com vigência por 10 anos até 2011, com objetivos ambiciosos, como erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhora da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção humanística e científica em nosso país. Foram 294 metas, cuja concretização e avaliação de resultados se mostraram mais complexas do que foi imaginado. Outro sinal dos elementos complicados no debate educacional se deu em relação à elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em substituição àquela de 71, promulgada durante o regime autoritário. O projeto apresentado por um deputado federal, ainda em 88, só foi lograr aprovação em dezembro de 1996, 8 anos depois. Tivemos uma lei que mais uma vez se mostrou bastante ambiciosa ao defender a gestão democrática, autonomia, flexibilidade na organização escolar da educação básica. E o professor Nelson Piletti observou, por fim, que são princípios que apontam para novos rumos, no sentido da descentralização, da liberdade dos sistemas para articular o ensino, de acordo com as peculiaridades locais e as características e necessidades de escolas e de alunos. Um balanço que podemos fazer é que o país, em verdade, vem avançando na educação. A velocidade, porém, é bastante lenta e há razões suficientes para esse exasperamento. No último dia 19 de junho, o jornal O Globo divulgou dados do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, levado a cabo pelo IBGE. Os dados são simplesmente estarrecedores. Em primeiro lugar,
52,6%. Olha bem esse número. 52,6% das pessoas com mais de 25 anos no Brasil, ou seja, 70 milhões de indivíduos, não completaram a educação básica. 70 milhões de brasileiros não completaram a educação básica, não se formaram no ensino médio. Além disso, 40% da população brasileira com mais de 25 anos sequer concluiu o ensino fundamental. 40 milhões de brasileiros não concluíram o ensino fundamental, ou seja, 53 milhões de pessoas. Também o analfabetismo é escabroso. A meta do Plano Nacional para 2015 seria 6,5% de analfabetos com mais de 15 anos. No entanto, o PNAD contínua da educação, em 2018, informava um percentual que era de 6,8%, e com enormes disparidades regionais. O Nordeste com 13,9%, enquanto o Sul de 3,6% e o Sudeste 3,5%. Todavia, é importante que esses números talvez sejam ainda piores. O Instituto Paulo Montenegro produz periodicamente um relatório indicador do alfabetismo funcional. Os dados relativos ao analfabetismo funcional, os dados relativos a 2018 são preocupantes. Esse indicador, divide o analfabetismo em 5 categorias. O analfabeto pode ser de 5 categorias. A primeira é o analfabeto mesmo. A segunda é o rudimentar. O terceiro é o elementar. O quarto é o intermediário e o quinto o proficiente. Então, tem quatro categorias de analfabeto, cada um indicando um domínio progressivamente maior de leitura, da escrita, das operações matemáticas. Pois bem, os 2 níveis mais baixos, o analfabeto e o rudimentar, compõem que o Instituto qualifica como analfabeto funcional, ou seja, incapacidade ou enorme dificuldade em reconhecer, por exemplo, informações de um cartaz, entender um bilhete simples ou ainda realizar operações matemáticas básicas. É, na verdade, uma redução histórica consistente no percentual de analfabetos funcionais ao longo deste século. Em 2001, nós tínhamos 39% da população analfabeta. 2001. Enquanto em 2009 caiu para 27%. No entanto, desse ano até 2018, o percentual de analfabeto funcional permaneceu estável, conforme a última pesquisa, e apresentou um leve aumento, passando a ser 29%. Aqui a gente compara, houve um avanço sim, deputado Rogério. No ano de 1900, nós tínhamos 65% de analfabeto no Brasil. Em 1920, continuou 65% de analfabeto do Brasil. No início da década de 50, era 55% de analfabeto do Brasil. E veio caindo, e agora nós estamos com 29%, assim, a grosso modo, e tendo regiões mais baixos, aliás, em 2018, até 29%, e este ano caiu um pouquinho mais. Além disso, a última pesquisa Retrato da Leitura, realizada em 2015, apontou que 44% da população brasileira não lê. 44%, ou seja, em torno de 50 milhões de brasileiros, ou 60 milhões, não leem. E 30% nunca comprou um livro. Nunca comprou um livro. Mesmo que diz leitores, o índice de leitura é baixo. O brasileiro, segundo a estatística, lê quase 5 livros por ano, sendo 0,94 são indicados na escola. 3% são lidos, são pouquinho, as 2 páginas, passa 3, 4 páginas, dá o livro, fecha o livro e acabou. Então não lê o livro. Sendo que desses aí, os livros, quase a maioria, não foram terminados. Por fim, em relação ao PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o sistema de avaliação é uma referência mundial de desempenho do estudante brasileiro e, salvo exceções, é desalentador. Segundo dados da revista Exame publicados em novembro do ano passado,
No último PISA 2016, o Brasil apareceu entre os 10 últimos do ranking mundial. De 70 nações avaliadas, o país ficou em 63º, 63. 63º em Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. Por aí vocês observam. E o que podemos, caros senadores e senadoras, povo brasileiro, e o que podemos fazer para o futuro? O que podemos fazer para o futuro? Aí está em grande indagação, que é que nós vamos começar a trabalhar agora para frente. Fizemos a história, vimos tudo como é que foi, que funcionou, agora é a prática. O que é que nós vamos fazer de agora em diante? O psiquiatra Daniel Barros, autor do livro País Mal Educado, bem definiu um artigo publicado em site da revista Exame, que existe, entre aspas, existe crise no Brasil, que é estrutural, histórica e limita o nosso potencial, é a crise do aprendizagem. Precisamos parar de falar em educação de forma genérica e ir para os pontos que mais importam. O problema do Brasil é que as crianças e adolescentes vão à escola e aprendem muito pouco. Nosso sistema educacional falha no que deveria ser uma missão principal: ensinar. No mesmo artigo, o autor vai ao cerne da questão para observar que há estudos como o do professor Eric Hansnuck, da Universidade de Stanford, que aponta o fator mais relevante dentro da escola pela melhoria do aprendizado é a habilidade do professor. Esse é o ponto comum entre os países com cultura e história tão diverso como a Coreia do Sul, Finlândia, Singapura, tantos outros. Tais países aumentaram os incentivos para aqueles que queriam ingressar na carreira de professor, oferecer salários mais altos, melhores condições profissionais, formação mais prática, voltada para o trabalho dentro da sala de aula. É importante ainda observar o desprestígio social do professor. O Índice Global de Status dos Professores no Mundo em 2018 avalia o modo como as pessoas veem o professor. De acordo com a revista Exame, o levantamento trouxe a informação que os brasileiros avaliam que há percepção de falta de respeito dos alunos, salários insuficientes e uma carreira pouco segura para os jovens. Entre 35 países, o Brasil é o que menos prestigia o professor no mundo. E para onde vamos? Então, senhores senadores, quero agradecer à consultoria legislativa que fez esses estudos históricos para mim, muito bem redigidos. E eu quero aqui concluir o meu pronunciamento, que é o último dessa série, voltando à educação básica, o caminho, pelo menos, em parte considerável de respeito à melhoria da qualidade dos professores, que é o elemento básico da escola. Melhorar o incentivo àqueles que desejam ser professores. Certamente o item salário é importante, mas só isso não basta, é preciso também tornar a profissão socialmente mais respeitada. Agressões a professores devem ser punidas com rigor absoluto, além da promoção do desempenho, é algo a se pensar. É preciso focalizar o treinamento, que deve ser fundado essencialmente na prática da sala de aula. O professor deve aprender a ensinar, a sua formação deve ser feita em torno dessa ideia, dentro da sala de aula. E assim, senhor presidente, o último parágrafo, o objetivo mínimo, mas não único sequer, o final, ainda que aquele anunciado por o senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, no Império, um dos pais fundadores do Brasil, em sua carta aos senhores eleitores da província de Minas Gerais. Bernardo Vasconcelos falou isso há 190 anos atrás. Ler e escrever, contar e gramática da língua pátria deve ser o primeiro estudo de todos os membros de uma nação. Esta aplicação é a mais essencial. Nunca vi uma coisa tão atual. 190 anos atrás,
e falando hoje, é a mesma coisa. Só o finalzinho. Ler e escrever, contar a gramática da língua pátria, deve ser o primeiro estudo de todos os membros de uma nação. Esta aplicação é a mais essencial. Muito obrigado, senhor presidente.